Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar da arte de The Amazing Digital Circles. Eita! E como vocês sabem, meus vídeos de arte são bem diferentes de vídeos de teorias, porque eu tento dissecar e superanalisar todas as informações que a gente recebeu através das referências artísticas, o que ajuda a entrar um pouco mais na mente dos criadores das obras e pensar no que se passa nos bastidores da produção, coisa que não faltou nesse circo digital. E é bem difícil que você já não tenha visto um desses personagens que eu tô mostrando por aí, mas pra quem tá por fora, deixa eu explicar. Amazing Digital Circles é uma animação feita no YouTube por um grupo de criadores independentes, entre eles a Glitch, que é onde a série atualmente se encontra disponível para assistir, e a Gooseworks, num belíssimo trabalho em equipe para criar uma série indie, que em apenas 9 dias bateu 23 milhões de visualizações, e em um mês tá quase chegando em 100 milhões, o que não é para qualquer um. Eu acredito que o melhor modo para explicar toda essa arte, assim como eu fiz com a série de Ena e de Welcome Home, é seguir tudo numa ordem cronológica. Então, vamos pro começo. E o começo dessa série não é no primeiro episódio, muito menos no episódio piloto, mas nos storyboards do trailer da série que foram animados pelo Kevin T. Mertanis há mais de 8 meses. Ressalto isso para aqueles que acham que a série surgiu do nada. Na verdade, ela tá circulando e sendo idealizada há mais de 1 ano e meio. Então, enquanto o storyboard e a animação crua passam aqui atrás, eu quero ressaltar não a gag mais óbvia de que se trata de um maluco torturando uma pessoa com crises de ansiedade, mas a dualidade da postura dos personagens entre o confiante e o fraco, do que sabe o que tá acontecendo e do que não tem ideia, do que não se importa com as consequências e do que se importa. E essa é a dinâmica que muitas séries se utilizam para enfatizar uma narrativa cativante. O espectador geralmente é tão inocente quanto o personagem confuso e fraco, só que sem ter que experienciar as consequências, enquanto que o experiente, inconsequente e confiante pode se divertir às custas dele e apresentar um mundo de quebra. E eu tenho certeza que você deve ter alguns exemplos melhores do que eu. Mas para citar alguns que se utilizam dessa dinâmica de narrativa, a gente pode ver o Kenan e Kel, Meu Amigo na Escola é um Macaco, várias séries do YouTube, principalmente do gênero de Minecraft com mods, e claro, Rick and Morty, onde suspeitamente as pupilas das cenas estão bem parecidinhas. Eu chuto na verdade que a gente tá acompanhando ao vivo nascer uma nova tendência dessa década da representação pra ansiedade com esse tipo de pupila rabiscada. Ainda voltando apenas no trailer, são dadas pistas do cenário onde a história vai se passar. Primeiro com o salão principal, depois outra visão desse mesmo salão só que de baixo, o corredor de quartos com quadros, uma tela de descanso que se popularizou com o Windows XP e Vista. E acredite, isso é ironicamente importante. Uma dimensão escura com olhos brilhantes que posteriormente será relevante para a história do episódio piloto. O corredor de quartos e quadros novamente, mas dessa vez com uma pata de uma criatura do episódio piloto. O que indica que esse teaser na verdade se passa alguns minutos antes do episódio inicial e que o personagem que conduz o show já sabia o plot inteiro do episódio piloto e ele não fez absolutamente nada pra impedir. E finalmente a protagonista do show, que aparentemente estava tentando comer um sanduíche imaginário. Como se, e agora entra uma microteoria, ela tivesse sido diretamente transportada da última cena do episódio piloto para esse teaser no passado, sem que ela soubesse. Pelo menos, essa é a única conexão narrativa que eu vejo. Avançando um pouco, quando ela vai levar a primeira facada, nós vemos a primeira aparição de outro personagem do episódio piloto na tela de censura. E então tem o encerramento da piada, com o anúncio de que se trata de uma série surrealista, de humor obscuro, idealizada pela Gooseworks. Divertido, né? Essa análise aqui a gente fez só dos primeiros 58 segundos do teaser. E então, antes da gente continuar pro prato principal, não esquece de deixar um like pra sinalizar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E me seguir em outras redes sociais, caso tu queira apoiar essa artista falida a continuar a fazer vídeos e terminar o mestrado. Já fez isso? Então bora! Eu menti. Antes da gente ir pro episódio piloto que todo mundo tá falando, a gente pode ver algo que nem é um teaser direito. É um vídeo chamado Meet the Gang, postado pela própria Gooseworks há 2 meses atrás. Durante essa parte eu vou deixar de fundo todas as ilusões que o Kevin teve que fazer para que a animação parecesse convincente. Mas não se tem muito o que dizer, tirando que às vezes é mais importante deixar a coisa bonita do que ela fazer algum sentido físico ou anatômico. A gente começa com a cena pela Agatha. Ela parece ter um nome legal, tipo Agatha, só que começando com R. Mas na real, é um trocadilho com a palavra ragdoll, que em inglês significa boneca de pano. Isso, bem, porque ela é uma boneca de pano. Ragdoll também é um termo popular conhecido na cultura pop para bonecos em jogos que parecem não ter um esqueleto muito fixo, como eu posso dizer. Alguns exemplos de jogos como esse são Human Flat Fall e Total Accurate Battle Simulator, mas o mais popular desse gênero talvez seja o Kick the Buddy, onde o objetivo é destruir o boneco de todas as formas mais variáveis possíveis. Uma observação da física do jogo, por assim dizer. E com a Agatha, não parece muito diferente disso, já que ela leva uma faca na cabeça, tira e age com uma expressão de "Ah, te perdoo, tá tudo bem",
Como aqui é um canal de arte e a gente não ignora dicas visuais, ela tem um botão roxo no lugar do olho direito, o que certamente abre margens para teorias de que ela tem algum passado em que ela sofreu algum tipo de abuso. Bem, eu venho esclarecer que isso não é apenas uma teoria. É uma dica visual bem clara, até pelo modo como ela age ao retirar a faca da cabeça. O design dela é uma referência a Ragged Ann, cujo filme dos anos 70 é uma obsessão da autora, e que também inspirou o design da boneca da Annabelle posteriormente. Logo depois a gente tem o Jax, que vai ser o único sem backstage. A aparição dele é super rápida, mas eu não consigo deixar de achar ela engraçada. A cara que esse cara faz depois de derrubar a Agatha, como se nenhum pensamento passasse pela cabeça dele. Ele é o personagem favorito da idealizadora da trama, e já foi confirmado que ninguém do circo gosta dele. Porém, ele também é o personagem favorito da audiência, e em uma semana ganhou o título de Tumblr Sexy Man. Me surpreenderia se ele não tivesse ganhado. E se tu não sabe do que eu tô falando, eu explico aqui nesse vídeo. Logo depois tem a Gangle, que é uma mistura de referências, a mais óbvia sendo a das máscaras do teatro grego, considerada a primeira representação física da arte nos palcos da cultura ocidental. A fita vermelha que compõe o corpo da personagem pode representar a cortina vermelha do teatro, e esse é só um nível superficial de análise, pois logo esbarram nela, e a máscara feliz cai, restando apenas a máscara triste que estava encoberta. A máscara triste representando o cerne do que não pode ser descolado, e a feliz como algo superficial e quebradiço. O nome dela vem de uma referência ao seu corpo, gangly, que em inglês significa desengonçado. A inspiração para a criação dela foi o Kedamono, de Pop the Performer. Logo depois podemos observar o apresentador, que até agora não teve um nome oficialmente revelado. A gente pode até pensar que vai ser sobre ele a apresentação, mas na verdade é uma bolha chamada Bubble, com dentes extremamente pontiagudos para contrastar com a sua própria natureza frágil. Uma curiosidade é que a voz que dubla Bubble é a voz da Guzzi Works, para quem tiver curiosidade de saber como é a voz da criadora da série. É interessante nesse ponto porque ela sai da tela e aparentemente assusta alguém, que a gente ainda não sabe quem é, o que indica que ela pode ser uma criatura perigosa, embora não tenhamos indícios disso. Ela parece ser o que chamaríamos de assistente de palco do condutor do espetáculo do circo digital. Logo depois vemos o Kinger, e descobrimos quem a bolha tinha assustado na cena anterior. É interessante, pois como dá pra ver no backstage da animação e do produto final, as coisas realmente aconteceram ao mesmo tempo, e dá pra ver o reflexo do apresentador na superfície reflexiva da Bubble. O Kinger se assusta muito mais com a situação e sai de cena. Não tem muitas referências nele por si só. Se trata de uma peça de xadrez utilizando um manto roxo, a cor da realeza. No meu vídeo sobre cores mortais, eu falo curiosidades dessas e outras cores para quem tiver interesse. O ator que dubla o Kinger é o Sean Shiplock, que também ficou conhecido por dublar Revali em Breath of the Wild, e o Mista em Jojo na dublagem americana. Esse personagem tem uma teoria ligada a ele de que ele é o dev do jogo, no qual os personagens todos estão inseridos, por alguns fatores como seu avatar e por estar lá há mais tempo e não ter enlouquecido ao ponto de se tornar abstrato. E por mencionar que gosta de insetos, que em inglês poderia ser um trocadilho com bugs de computador no caso. Mas novamente, isso é pura teoria. Logo depois temos Zobel, que parece um amontoado de formas. Se trata do personagem chato, e o menos favorito do fandom por causa da sua atitude, embora ela seja um personagem necessário para passar uma noção de realidade diferente da protagonista, que ainda não conhecemos. Uma realidade mais palpável, e de não tem por que eu participar de qualquer besteira. Julgam que seu design abstrato é infinitamente mais interessante do que a sua personalidade plana e comum. Claro que vai ter um ou dois nos comentários desse vídeo dizendo que ele é o favorito. Mas relaxa, você não é especial por isso. Afinal, mesmo que você seja 2% de 100 milhões de views, acaba ainda sendo muita gente. Ela tem o design mais parecido com os trabalhos anteriores da Guzzi Works, e ele lembra brinquedos infantis que pedagogos cedem para crianças desenvolverem sua coordenação motora fina, incluindo partes típicas móveis desses brinquedos. Zubble não sabe ou não se lembra do seu gênero, e de acordo com um tweet da autora, ela se vale de quaisquer pronomes. E por último, nós apenas ouvimos a voz da protagonista. O vídeo parece claramente ter sido produzido pelo apresentador do circo digital, dando a entender que ele já sabia quem viria por aí. Isso também pode ser indicado na divisão entre as apresentações dos personagens, onde a protagonista já aparece na parte inferior. Ok, agora que a gente já viu a preview dos personagens e o teaser, a gente vai pro episódio piloto, né, Reply? Depende. Você já compartilhou o vídeo com um amigo ou com o seu reactor favorito?
Não? Então, eu tenho mais uma coisinha pra mostrar antes. No site da Glitch, 3 semanas antes de lançarem o episódio piloto, as pessoas tiveram acesso a uma área no site chamada The Walkie Watch. Lá, a gente vê esse estranho dispositivo com uma espécie de propaganda direcionada a Kane, que, spoiler, é o apresentador do programa. O com cara de dentadura? Esse Walkie Watch, no final das contas, é o smartwatch do apresentador. E o comercial, eu tô deixando passar de fundo. Nele, as datas estão censuradas. No meio de coisas relacionadas a Digital Circus, aleatoriamente aparece o Jack, que na verdade é o Jack Black rebaixado, provavelmente para contribuir com o humor nonsense. Também é dada uma pista de um processador que provavelmente vai passar pelos testes de segurança, assim como um trocadilho entre Amazing e Maze, que seria incrível e labirinto em inglês, respectivamente. É dito que em determinado momento era possível acessar uma área para selecionar um personagem para representar você. Não se sabe se essa print é fake ou não, mas eu tô incluindo aqui para deixar o vídeo completo. E agora sim. Finalmente, a arte de Digital Circus? Foi muito torturante esperar? Bem, de acordo com os criadores, a sinopse é essa mesmo. Uma IA torturando humanos em um pesadelo / circo digital. Claro que eu sou algo um pouco mais ofídico que uma IA, mas acho que deu pra entender. O episódio piloto começa com uma tela de proporção 4:3. Esse tipo de resolução é derivada de monitores e televisões muito difundidos entre 1980 e 2010. Logo, os gráficos pixelados fazem uma transição para 3D mais aparente. A verdade é que nessa abertura estamos vendo a visão da protagonista antes de conhecê-la. Então, conhecemos Cain. E agora, já sabemos de algumas coisas. Primeiro, ele por seus trajes, é o mestre de cerimônias do circo. Segundo, ele possui heterocromia, o que significa que cada olho é de uma cor. Mas nem sempre foi assim. Se observarmos os trabalhos iniciais de concept art para ele, nós podemos ver que em certos momentos nem olhos ele possuía. Acredito que seja interessante observar como a ideia e conceito do personagem foi evoluindo até chegar no resultado final, que seria mais adaptado ao trabalho. Nesse tipo de produção que demanda tanto tempo e dinheiro, esse tipo de detalhe não é jogado ao acaso, e geralmente é otimizado para vários tipos de finalidade que o autor pode trazer para a história. E embora os personagens tenham mais de 20 anos, nenhum canonicamente tem órgãos genitais. Justamente porque a criadora quis prevenir que qualquer pessoa esquisita fizesse qualquer coisa, justificando que era canon. Ela conseguiu impedir das pessoas fazerem coisas? Não, mas pelo menos não é canon. As cores utilizadas tanto no coração quanto no cérebro que ele puxa durante a sua fala são típicas de programas educacionais do Windows XP. E parênteses, que separavam as áreas do órgão pela funcionalidade. E então, aparece a Bubble. E agora, eu faço outro parênteses para ressaltar a primeira de muitas alegorias bíblicas que a obra possui. Como deu para reparar até agora, todos os nomes são espécies de trocadilhos com as aparências dos personagens. Ou uma forma de piada. Bubble, a princípio, não soa familiar para nós falantes da língua portuguesa, mas junto com o nome Cain, faz a gente evocar a lembrança de Caim e Abel, ou Caim e Abel, o primeiro assassino e a primeira vítima da história da humanidade, segundo a própria Bíblia. Talvez por isso ele estoure a Bubble durante o episódio, mas ela continue retornando. Não se tem informações suficientes sobre isso, mas é um detalhe que eu não poderia deixar de mencionar. Então, vemos a introdução dos personagens e notamos que o Cálfumo, na verdade, é só um pedaço de papelão que não pôde aparecer. O Cálfumo se trata de um palhaço sem nariz. E o desenho dele me lembra demais o desenho do palhaço do clipe dos Racionais. Mentira. O design dele relembra os desenhos do palhaço Coco da Betty Boop Branca de Neve de 1933. E julgando a obsessão da Goose Works por alegorias a obras de desenho antigos, eu não duvido que ela tenha se inspirado. Depois, aparecem 6 objetos flutuando em um círculo, repetindo através de um glitch a frase dia após dia, após dia, após dia, após um glitch, e nisso chegamos à parte interessante que denota a inspiração para Kane. E sim, eu também tô devendo um vídeo disso. Mas Kane é diretamente inspirado na inteligência artificial de I have no mouth but I must scream. Ou Eu não tenho boca, mas preciso gritar. Se trata de um livro de 1968 que depois foi adaptado para jogo com finais diferentes, sobre uma distopia onde uma inteligência artificial aprendeu com a humanidade a ser cruel, destruiu o mundo, porém poupou 5 humanos para torturá-los pelo resto da eternidade, conservando seus corpos, os impedindo de morrer. A temática da história é um body horror, onde as pessoas que estão lá não conseguem se libertar da tortura de estarem presas em corpos que não as representam, nem mesmo com a morte. É incrível como desde 1968 existem artes em paralelo falando como é terrível estar num corpo que não te representa. Mas tem gente que insiste de falar que só agora tem lacração, né? Bem, num rápido parênteses, nesse canal nós somos um canal de arte e apoiamos pessoas trans. Eu sei que é chato, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio. Continuando de onde eu parei? Ah, sim!
tortura pela eternidade, semelhante aos círculos do inferno. Durante a criação de muitas religiões, não foi rara a demonstração de punições sendo realizadas pela eternidade. É como um meme que está muito popular no momento. A solução geralmente encontrada para essas narrativas é a morte dos deuses ou o aprendizado do contentamento. Aquilo de deve-se imaginar que Sissi foi feliz. Nesse caso, com base nas inspirações que nós temos, eu só consigo, antes mesmo de começar a história, só prever esses dois finais. Um grande arquiteto por trás da história é morto ou enclausurado, como Cronos no Tártaro. Ou as pessoas que conhecemos e estão presas, aprendem a serem felizes lá e se contentar com a nova realidade. Eu não consigo ver como um final tipo Sword Art Online, e spoiler, onde as pessoas, depois de passarem por um trauma gigantesco e perderem vários anos da vida lá dentro, conseguem viver uma vida feliz e sem consequências, e voltar pra dentro de outros jogos de VR como se nada tivesse acontecido. O Ken, nesse jogo de poder inteiro narrativo da história, me parece ter bem menos influência que a inteligência artificial de I Have No Mouth. Porém, ele é senciente, no ponto de conseguir, inclusive, quebrar a quarta parede e falar diretamente conosco. Igual aqueles mascotes dos anos 2000, que serviam para ensinar as pessoas a usar os programas adequadamente. Saudades Clipe. Mas bem, exatamente aos 53 segundos, conhecemos a nossa protagonista, sem nome no momento, teleportada diretamente para o centro do círculo. Ela vê uma porta de saída e, como puro instinto, ela corre para ela. Uma flor cai e buga no chão, e ela, assustada, interrompe toda a música feliz de introdução, típica de uma abertura de desenho animado. Isso, na verdade, é enfatizado pelo Jax, ao dizer que eles teriam que ensaiar novamente toda a música tema, como se de fato eles estivessem em um show. Ela tenta arrancar o novo avatar do próprio rosto, achando ser um fone, mas não consegue, tentando arrancar o próprio olho para fora, demonstrando, sem ter que contar, que dor não é um conceito aparentemente presente nesse mundo. A personagem principal, como disse antes, precisa ser ingênua em relação aos conhecimentos de mundo para facilitar que o autor da história passe a explicação para nós, audiência. Então, agora começa a introdução de perguntas que o público faz através da boca dela. É um recurso bem simples e até clichê de narrativa, presente na maioria dos livros de gênero de Novo Mundo, ou Isekai para os otakus de plantão. E o primeiro conceito é introduzido, quando ela não consegue falar um palavrão. Eu admito que eu ri muito nessa parte, porque geralmente histórias para jovens e adultos não dão justificativas para a ausência de palavrões, algo extremamente comum na nossa linguagem, porém que o YouTube não curte tanto. Eu mesma tenho que censurar essa porra toda vez com gatinhos de faz parte. Então, depois de receber algumas respostas, a protagonista chega à conclusão que toda a audiência sempre chega quando vê uma história de um mundo fantasioso, desde Alice no País das Maravilhas. Tudo que é nonsense se passa num sonho. O Ash tá num sonho, o Finn e o Jake estão num sonho, esse vídeo é um sonho e tá todo mundo em coma. Acorde. É a conclusão mais preguiçosa para uma teoria hoje em dia. E foi realmente surpreendente quando criaram uma história que tinha todas essas pistas, e que eram a resposta da série, porque muita gente não acredita até hoje, por ser uma conclusão tão banalizada por canais de teoria. Eu não vou falar que obra é pra não dar spoiler, mas pra quem gosta de batata com melaço, sabe do que eu tô falando. Então, dois novos conceitos são introduzidos: as dependências e as aventuras. As dependências são muito familiares para qualquer pessoa que tenha ficado sem internet e tenha tido um computador nos anos 2000 a 2010, já que tudo remete àquele misterioso jogo chamado Purple Place, que vinha junto de outros jogos com Windows, tipo Paciência Spider e Campo Minado. Ao passo de Caim explicar os diferentes tipos de atividade que ocorrem, como recurso narrativo para manter o mistério. Ele buga, fazendo um barulho como se estivesse tentando se conectar na internet de escada. Eu vou mais longe nessa camada e chuto que ele realmente tenta se conectar para fazer o download de atividades novas, porém, não consegue. Então, vemos o terreno do circo e logo após o Void, onde aparentemente não tem nada, mas pode ter alguma coisa. É confuso, e provavelmente é o maior mistério da história. E também vemos que o design do Jax permite que ele tenha boca e língua conforme necessário. Sem me aprofundar muito na trama, vemos Ken nervoso por questionarem ele sobre uma saída. Ele desvia do assunto, dizendo que a protagonista deve escolher um nome em uma roleta. Dois fatos curiosos sobre isso. O primeiro, para você que tá aficionado por easter eggs já deve ter percebido, é que o nome dela será Pomni, e isso significa lembrança ou não esqueça de em russo. O segundo fato curioso, que eu não vi ninguém mencionando até agora, é que só ela tem 5 letras no nome, o que dá a entender que os outros não tiveram que girar a roleta, mas sim escolheram os próprios nomes por vontade própria, ou que o Ken escolheu pra eles. Eu acho melhor isso do que ser um sapo como era no conceito original dela, né? E sem dar tempo pra que ela pense, ele já introduz uma aventura, perguntando se ela gosta
gosta de dor, sofrimento, morte e bolinho de festa, o que traça diretamente as raízes de inspiração para a criação do próprio Kane. Bubble então come o bolo de festa. Kane fica perturbado, chama ela de parasita e a estoura. Essa cena dele falando pertinho me perturbou, embora não tenha nada demais. E eu sei por que isso me perturbou, porque o meu inconsciente imaginou isso aqui. Então a aventura é introduzida e reúne os Gloinks e parece um minigame bem simples que a gente pode traduzir como um jogo de explorar cenários e encontrar personagens geométricos escondidos nos cantos. Então vemos o primeiro diálogo de verdade da Pomni com a Hagatha e vemos nela o papel de mentora na jornada do herói. Ela vai explicar as partes essenciais e desenrolar. Elas e o Jax vão visitar o Calphum, que até agora não apareceu, e passando pelos corredores com portas e retratos. Alguns retratos aparecem riscados com um X em vez de por inteiro, o que indica que os personagens foram abstraídos, um conceito central para esse episódio piloto. Se você surta por não ter um propósito de vida e nota que vai ficar preso para sempre desse modo, você se torna um abstrato. Coisa que nós já podemos inferir que o Calphum se tornou por não aparecer nos teasers em momento algum. Acho interessante esse paralelo, pois se na vida real você se sente sem propósito ou valor, com a sua vida presa em ciclos eternos de dor e sofrimento, geralmente isso é um indício de depressão, que leva a coisas piores. Então, de um jeito bem açucarado, a abstração parece uma metáfora para outra coisa. Bem, existem várias portas, e esses são todos os personagens que já abstraíram em uma fanart. Aparentemente os cachorros não duram muito. Assim que Pomni chega, ela vê um quarto preparado para ela. A foto que aparece é uma referência ao meme do Bob Esponja triste. Vários conceitos são apresentados enquanto somos conduzidos convenientemente pelo corredor cheio de quadros. E agora, eu não sei se isso foi pensado ou não, mas é realmente útil ter tantas peças e quadros perto do local onde eles fingem dormir. De acordo com a OMS, já é comprovado por vários estudos científicos que a arte previne e auxilia o tratamento de diversos problemas ligados à saúde mental. Então, a Pomni surta de novo, só que dessa vez fazendo uma referência ao famoso shot de Evangelion. Jax então conta que ele tem a chave de todos os quartos por algum motivo. Então, eles entram nos quartos e veem os seguintes ângulos de cena. Vamos ver um a um. 3 pinturas muito bem executadas, que parecem mais fotos modificadas do que propriamente pinturas, e a palavra saída, escrita em vermelho escuro em toda a parte. Calphum triste, desenhado e pendurado na parede. Mais vezes a palavra saída repetida pelas paredes. Um quadro que poderia ser uma referência ao jogo Chucho, mas que pelo estilo de animação de Digital Circles, pode apenas ser uma referência para outro personagem que ainda vai aparecer. Na cama está escrito, o que a saída disse para, e daí não é possível ler o resto. Um pedaço de desenho do Ken em outra cor, e outro estilo de rabisco. E então, vemos a abstração, e o quarto um pouco mais completo, com o desenho por inteiro do Ken e o Calphum fugindo dele. E por fim, vemos a visão da própria abstração, o antigo Calphum. Da esquerda para a direita, o quadro com os personagens, um retrato do próprio Calphum com os dizeres o que a saída disse para o palhaço, um quadro do Calphum observando uma abstração e ficando triste, um quadro que está escrito por quê, um quadro com vários olhos coloridos em um fundo preto, que representam a abstração, um quadro com uma porta com cortinas sujas de sangue e um quadro com uma silhueta do Calphum triste, onde está escrito sem saída. Também podemos ver no chão uma escada de metal, destoante dos brinquedos do quarto, e um marcador vermelho, com o qual ele supostamente escreveu a palavra saída várias vezes na parede. É interessante notar esses detalhes, pois a ausência de pincéis e a presença de quadros tão detalhados em contraste a desenhos tão principiantes, com um desenho em preto do próprio Ken perseguindo o Calphum, me leva a acreditar que pelos estilos de pintura, os autores dos quadros são diferentes. Me parece que gradativamente, ou de repente, o quarto do Calphum foi alterado com várias pinturas para ele se sentir mal. Foi promovido um marcador a ele, para que ele pudesse se expressar, mas os demais quadros não foram feitos por ele, e sim pelo próprio Ken. Ao entrar em contato com a criatura, Hagatha entra numa espécie de estado de glitch, e Pomni, ao encostar em Hagatha, ganha esse mesmo estado em sua mão, como se fosse algo contagioso. Jax foge, e Pomni foge também, mas volta para ajudar Hagatha e trocamos de cena. Nessa, a gente volta para o problema dos Gloinks e vemos essa seleção de quadros na parede. O que é bem interessante, porque parece que o jogo não está mais tentando esconder que tem algo errado e perturbador com ele. E imagens como essa, de rostos em agonia ou olhos em portas, se tornam cada vez mais comuns ao longo do episódio. Então, eles pulam num buraco, passam por um aro, onde eles ganham pontos. Mas não tem nada obscuro nisso, e chegam no subsolo dos Gloinks, onde eles conhecem a rainha dos Gloinks, e os Gloinks parecem se comportar como uma série de jogos Katamari, coletando coisas ao passar próximo delas.
Ainda não se tem muitas informações sobre os conceitos ou inspirações para a Rainha dos Gloinks, e ela parece ser uma criatura simples tirada do estranho mundo de Jack. A cena troca novamente, agora pra Pomni, sozinha, procurando por Ken, abrindo e fechando várias portas sem saída, com uma delas sendo a Torre de Carrosséis Sem Fim, que pode até ser uma viagem minha, mas me lembrou muito das antigas ilustrações da Torre de Babel. Então ela abre mais uma porta, com um boneco de madeira, que causa o primeiro jumpscare da série. O formato da máscara é o mesmo das pinturas dos quadros que vimos antes. Pomni, fugindo da abstração, pela primeira vez se vê no espelho, e mostra a reflexão do eu e seu avatar. Ela não se reconhece, e não tem tempo de se aceitar, por estar em fuga, então ela se esconde atrás de um barril de macacos, brinquedo muito popular na década de 80. Até que finalmente, ela vê uma saída. Já foi confirmado pelos autores e principalmente pela idealizadora que ela se inspirou muito nos visuais de Stanley Parable para criar essa sequência de animação. Nela podemos ver pistas que denotam que não estamos de fato no mundo real. Logo na porta, acima temos um quadro da Backrooms, e abaixo, a visão de uma porta que, se aumentarmos um pouco o brilho, veremos que se trata de uma dentadura assustadora e algo que lembraria um chapéu. Logo depois, nos quadros, vemos primeiramente o circo real com um personagem à frente, que lembra Kinger, e um reflexo negro abaixo, como se fossem duas metades, onde é uma figura em branco de difícil identificação. No quadro do lado, vemos um quarto com cama iluminado com uma lanterna. E virando o quadro de ponta cabeça, eu vejo o B-Max Creepypasta, então eu não acho que seja o caso. Ela então começa o ciclo de abrir e fechar portas, passando por um quadro que indica um corredor infinito com uma textura de água no chão, o que é reforçado pela placa de cuidado, chão molhado. Logo temos um quadro de janelas com grades, sendo refletidas no chão e nas paredes. E atento que as paredes do quadro da direita têm protuberâncias, semelhantes aos bastidores das portas do corredor nos quadros do circo digital. Mais um quadro de corredor. Aí, a gente volta para Rainha Gloink, para causar no espectador a impressão de que o tempo está passando. E então tem o conflito de que uma abstração cai bem em cima dela. Os personagens ignoram o conflito para sair do lugar pelas escadas rolantes. Pomni então continua atravessando as portas e mais portas, e em um shot invertido de câmera, mostrando como se ela estivesse em uma realidade paralela. E então, ela volta para a sala com vários quadros que já vimos antes, mas em posições diferentes, até que ela parece chegar em uma sala ampla, e antes de podermos ver ou fazer qualquer coisa, nós obtemos a confirmação de que ela ainda está no circo digital, por causa desse quadro aqui. E então ela vê algo. No quadro, no fundo, vemos o circo digital, só que em preto e branco. Um computador todo velho e sujo, disposto em uma mesa completamente limpa. Lembrando, essa série se trata de uma animação. Os detalhes não são à toa. Podemos ver um protótipo de VR na direita, junto com fones de ouvido na esquerda, e vemos um medidor de voltagens e um rádio. Então, ela surta, sai e cai de cara com um logo escrito C e A. E não é a loja de roupa. Provavelmente. Muitas pessoas dizem que tem relação de novo com a história de Caim e Abel, pelo nome dos personagens, como um indício a mais. Mas isso só o tempo vai dizer. Assim como só o tempo vai dizer se aquele computador deveria estar lá ou não, já que ele parece muito mais deteriorado do que tudo que tá ao redor dele. Então ela sai por um corredor cheio de quadros. Porém, está escuro demais para ver o desenho de qualquer um deles. E quando ela chega na saída, ela para no Void, que foi explicado no começo do episódio. Aí corta para uma cena do Ken, almoçando com a Bubble, em um restaurante povoado por manequins de madeira. Eles são chamados pelos próprios autores de NPCs. Esses manequins, como já expliquei na arte de Ena, são comumente usados na decoração de estúdios de arte, e são a primeira mentira que jovens desenhistas caem quando dizem que esse boneco vai ajudá-los a aprender a desenhar. Caim então olha seu walkie-watch, que a gente já conhece de previews, e ele parece surpreso que alguém esteja preso no Void. Então ele só teleporta, pega a Pomni e traz de volta pro circo. E dissimuladamente, pretende não saber nada do que estava acontecendo, até que ele admite que a culpa é dele. Então ele pega o antigo cálfumo e joga ele no porão, onde já tem várias criaturas abstratas lá, e um chão de água, muito semelhante ao das pinturas que passaram pela Pomni enquanto ela buscava a saída. O que me indica, chutando alto, que provavelmente um modo de sair seja indo para esse lugar. Então Hagatha diz que está com muita dor, e no estalar de dedos, Caim faz tudo voltar ao normal. Ou seja, ela foi colocada num estado de dor e sofrimento, por sei lá quanto tempo, propositalmente. Então ele começa a dizer que ele inventou toda a saída e que ela não existe. E diz que como eles derrotaram a Rainha Gloink, coisa que eles não fizeram, eles iriam receber um banquete digital, mesmo que em teoria eles não possam comer. Esse banquete honestamente me causa gatilhos, porque em muitas lendas de culturas diferentes, se você consome a comida de outro mundo, você não pode mais sair dele.
e fica preso lá pra sempre. Então o King explica como a comida digital funciona, embora ele provavelmente não devesse saber nada a respeito, igual aos demais. E a gente vê que no fim, Pomni foi e se sentou à mesa. Essa cena foi muito comparada a essa pintura famosinha aqui, remetendo que a Pomni era Jesus Cristo, e que chutavam que ela teria que morrer para ressuscitar 3 dias depois e salvar todo mundo do mundo digital. E olha, por mais que esse pessoal aí pareça maluco das ideias, muito antes da série sair, esse tipo de concept dela numa cruz apareceu nos perfis da autora como bastidores. Então, eu não duvidaria que tenha uma carga a mais de referências bíblicas nos episódios seguintes. No fim, a lá Midsommar, ela sorri enlouquecendo com a situação diante dela. E então, temos um zoom out do teto do circo em si, das terras do circo cercadas pelo Void e finalmente do computador. Só que dessa vez ligado, iluminado pelo sol, entrando através de persianas. E finalmente, o title card. E a música de encerramento, promovendo os atores que dublaram, os programadores, os artistas, assim como o merch. Coisas que abrem margem para uma interpretação, além de todas as correlações com a Bíblia e outras mitologias, assim como inspirações confirmadas, é que parecem que existem um certo número fixo de personagens que coexistem no circo. Quando um sai, outro aparece. Também me parece que apenas um aspecto de Avatar pode existir por vez. Uma peça de xadrez por vez, um animal antropomórfico por vez, um palhaço por vez. Quase como se fossem avatares limitados em um jogo tipo Gartic. E quando a pessoa pega aquele avatar, a outra que ocupava aquele lugar tem que sair. Mas aí é só uma interpretação que passou pela minha subjetividade. Toda essa análise de quadros e tudo que precede a série contando com o episódio piloto foi bem desgastante, mas certamente eu vou voltar aqui para analisar mais coisas, caso apareçam referências artísticas novas no futuro. Por enquanto, eu espero que ter captado todas essas referências em quadros seja de ajuda pro pessoal que quer vasculhar um pouco mais a cabeça dos autores, criar teorias e aproveitar uma nova mídia que tá surgindo. Todo o sucesso, como pode ser visto, é merecidíssimo dado ao trabalho maravilhoso. Um trabalho duro colocado pelos esforços de vários artistas que já tinham centenas de projetos anteriores somados. Então, se você gostou desse projeto, acredito que vale a pena dar uma chance e conhecer as outras produções independentes que todo esse pessoal trabalhou. E se você gostou desse vídeo, considere se inscrever. E novamente eu te peço para que deixe um like e compartilhe com um amigo, porque esse tipo de vídeo dá um trabalho muito grande. E o que eu faço aqui não paga minhas contas. Eu definitivamente só continuo pelo carinho. E bem, te vejo no próximo vídeo? Até mais!